Assim como eu, você já deve ter se deparado com alguma prova ou teste e pensado: eu sou boa demais para isso. Mas e se eu te disser que isso não é bem verdade? Por volta de 1971, um padre austríaco escreveu um livro dizendo que a escola deveria ser destruída. Não porque ele odiava as crianças, mas porque ele achava que a escola tinha roubado a palavra aprender e passou a vender ela de volta pra gente, em parcelas e até com juros. Esse vídeo não é sobre odiar a escola, é sobre uma pergunta que ninguém te ensinou a fazer. O que exatamente significa aprender alguma coisa de verdade? E como podemos fazer isso da forma correta? Um diploma prova que você aprendeu alguma coisa ou só prova que você pagou, esperou pelo tempo certo e passou numa prova? E se aprender e ser aprovado forem, na prática, dois processos diferentes, um que a ciência cognitiva já sabe como funciona e outro que a gente confunde com ele há séculos? A escola como a gente conhece não existe há tanto tempo assim. Ela nasce junto com a fábrica e não por acaso. Os dois sistemas precisavam da mesma coisa: gente padronizada, organizada em séries, avaliável e em lote. Ivan Illich, esse padre que eu citei, chamou isso de ritualização do progresso. A ideia de que aprender só conta se acontecer dentro de uma instituição, com alguém autorizado carimbando o resultado no fim. Eu conheço gente com diploma que trava na primeira situação fora do script que decorou, e conheço gente sem diploma nenhum construindo coisas que uma universidade inteira levaria anos para formar alguém capaz de fazer. Isso não devia ser possível, se diploma e aprendizado fossem a mesma coisa. Mas é exatamente o que acontece o tempo todo e em silêncio. E aqui a gente sai do terreno da opinião, porque a ciência cognitiva não só sabe que existe diferença entre aprender e decorar para a prova, ela sabe por quê, com décadas de estudo em cima disso. Em 2013, 4 pesquisadores publicaram um levantamento gigante avaliando 10 técnicas de estudo diferentes, de grifar o texto a fazer resumo, de reler a fazer um flashcard. 5 delas, resumir e grifar, o método da palavra-chave, usar imagens para memorizar texto e reler, receberam avaliação de baixa utilidade. Reler, basicamente a técnica que praticamente todo mundo usa para estudar, e é uma das piores que existem. Por quê? Porque reler cria uma ilusão de domínio. Quanto mais familiar o texto fica, mais sua cabeça confunde "eu reconheço isso" com "eu sei isso". São coisas completamente diferentes, e seu cérebro não distingue as duas até você ser testado de verdade. Enquanto isso, no mesmo levantamento, 2 técnicas ficaram no topo: teste prático e prática distribuída, ou seja, se testar e espalhar o estudo ao longo do tempo, ao invés de concentrar tudo de uma só vez. E isso não é palavra de coach ou professor motivacional. Em 2006, 2 pesquisadores fizeram um experimento simples. Alguns estudantes reliam um texto várias vezes, outros liam uma vez e depois tentavam recordar o que leram, sem consultar o material. Semanas depois, quem tinha praticado recordar, não reler, lembrava significativamente mais. E isso tem nome, chama efeito de teste, ou prática de recuperação. Toda vez que você força o seu cérebro a puxar uma informação de dentro, em vez de só reconhecer ela numa página, você reforça a memória de um jeito que reler nunca vai fazer. Não importa quantas vezes você passe o olho no mesmo parágrafo. E o outro pilar, a repetição espaçada, funciona porque seu cérebro se esquece em curva, não em linha reta. Você aprende uma coisa e nas primeiras horas já perde boa parte dela. Mas se você revisar exatamente perto do ponto que esquecer, não muito cedo, não muito tarde, cada revisão custa menos esforço e gruda mais fundo. É o oposto de estudar tudo na véspera. É por isso que o cursinho decoreba funciona para a prova de amanhã. E não sobra nada 6 meses depois. Imagine que o cérebro é uma mata fechada. Ao estudar informativa, é como se você criasse uma trilha entre um conhecimento e outro. Se você fizer essa trilha só uma vez, o mato cresce de novo, certo? Então você esquece. Agora imagine que você sempre volta lá e limpa qualquer erva que cresceu na trilha.
Em breve você terá um caminho. Eis a importância da revisão. Então, aprender de verdade não é um estado místico, é um comportamento específico e mensurável. Você se testa em vez de reler e espaça as revisões em vez de amontoar. O resto, grifar, resumir, reler com caneta colorida, é o que faz a gente sentir que estudou, sem necessariamente ter aprendido. E outra, estudar é desconfortável. Não espere que seja fácil ou sequer simples. Para aprender, você tem que desmatar. Um exemplo que eu posso dar: eu construí um ecossistema inteiro de aplicativos sozinho. Back-end, front-end, bots, sistema de pagamento, sem ninguém me dando um diploma no meio do caminho. Ninguém corrigiu minha prova. O erro 500 corrigia. E isso é exatamente o mecanismo que eu acabei de escrever. Eu não estudava a documentação relendo, eu tentava construir a coisa, errava, e a tentativa seguinte era a recuperação ativa, meu cérebro puxando de dentro o que tinha dado errado da última vez. Dessa forma você que estuda pode confirmar, errando que se aprende. Vamos falar de concurso. Toda vez que você errar uma questão, pare, reflita, tente lembrar a resposta e só depois busque a resposta correta. E na próxima vez você errará menos e menos. E eu não sou um caso isolado. Faraday, um dos maiores cientistas da história, nunca teve uma formação formal em física. Ele aprendeu encadernando livros, lendo o que passava pelas mãos dele na oficina e testando ideia atrás de ideia no próprio laboratório caseiro. Testagem constante, não releitura passiva. Então talvez a pergunta certa não seja diploma ou não diploma. Talvez seja: o diploma é um sinal, uma forma de comprimir. Essa pessoa provavelmente sabe fazer isso. Uma informação que estranhos conseguem checar de forma rápida. O problema é quando a gente confunde o sinal com a coisa em si. Aprender de verdade é conseguir pegar o que você sabe e usar numa situação que ninguém te preparou para enfrentar. O diploma só aposta que isso aconteceu. Eu não sei se você vai fechar essa aba e voltar para o concurso, para o curso, para a prova que está pela metade. Talvez devesse. Só que agora você sabe uma coisa que a maioria não sabe. Reler aquele material de novo é quase perda de tempo. Fecha o material, tenta lembrar sem olhar, faz as questões, erra, procura as respostas, tenta de novo depois de amanhã, não hoje. É chato, é mais difícil do que passar um marca-texto e é exatamente por isso que funciona.